Bem-vindos à Quinta do Quadrinho BR e hoje eu vou apresentar para vocês um quadrinho com uma HQ que não era publicada no Brasil há 40 anos. Olha só, Lobisomem, do grande ilustrador Omo Bono, que foi publicado pela Block lá no comecinho dos anos 80. Segura aí, fica comigo, até logo depois da nossa vinheta. Opa, galera! Beleza? Cássio Vitti na área. Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui. Senta-se em casa, fique bem à vontade, mas eu quero te pedir um voto de confiança logo de saída. Deixe o seu like agora, acompanhe o vídeo até o finalzinho. Se chegar lá na frente, você não curtir o vídeo, aí você pode até tirar o like, tá bom? Mas aguarda, a gente volta a falar sobre isso antes do final desse aqui. Bom, galera, olha só, hoje é dia de Lobisomem. Além de ficar muito contente em apresentar quadrinhos nacionais para você, essa minha alegria, esse meu contentamento se amplia muito quando é quadrinho de terror e ainda mais dessa época aqui, ó, comecinho ali dos anos 80, que eu era vidrado nisso. Eu saía que nem um rato procurando nas bancas de jornais gibis e revistas sobre terror. Eu adorava. E aqui, ó, essa edição aqui, ó, publicado ali pelo grande Ucha, traz uma história de lobisomem com um ilustrador assim, ó, incrível, fantástico. Ele fez um excelente trabalho, principalmente na editora Block, Antonino Omo Bono. O cara era excelente. Infelizmente ele faleceu muito cedo, muito jovem ainda, então a gente não tem muito material dele disponível hoje em dia. E agora a gente tem aqui, ó, essa história é uma das poucas histórias de lobisomem que ele desenhou. Ele estava à frente da série do Drácula, da editora Block. Essa história aqui é muito bacana porque ela traz o lobisomem, que é quase uma continuação do lobisomem da Marvel. Isso mesmo. Eu já vou contar para vocês. Antes disso, eu só preciso, ó, agradecer muito a galera aí que vem me ajudando via Pix. Eu deixo a minha chave Pix aqui na tela, deixo também na descrição do vídeo. E essa rapaziada que vocês estão vendo aí na tela são as pessoas que me ajudaram com o Pix esse mês, quer dizer, vem me ajudando com o Pix esse mês, e isso é muito importante pra gente. Lembrando, esse pessoal que você viu aí, eles estão me ajudando, estão contribuindo pra gente arrecadar o valor suficiente pra gente pagar o StreamYard do mês que vem, tá bom? Sem o StreamYard pago eu não consigo manter 3 lives semanais. Nesse momento a gente chegou na metade do mês e eu não consegui, nem 50% do valor que a gente precisa para o StreamYard. Então, se você puder me ajudar aí, ó, por favor, eu deixo a minha chave Pix aqui. Qualquer valor já ajuda bastante, tá bem? Se bastante gente ajudar com R$1, já, olha, vai ser muito bom pra gente aqui, tá bom? Lembrando, as lives de agosto agora são um patrocínio aí da galera que me apoiou no mês passado. Olha só que bacana. Agora, tem uma outra forma que você pode me ajudar também, que é através do meu link da Amazon. Eu deixo aqui na descrição do vídeo um link geral do canal. Você pode entrar ali e comprar qualquer coisa, desde um gibizinho até uma Smart TV 75 polegadas. O preço do produto para você não altera em nada. Formas de pagamento, parcelamento, se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis. Você não é onerado em nenhum centavo. A diferença é que a Amazon abre mão de um pequeno percentual do valor da transação e me paga pela divulgação dos links. Cogite aí a possibilidade de me ajudar dessa forma. Mas vamos lá, né?
Que história é essa desse lobisomem aqui ser uma continuação do lobisomem da Marvel? Acontece o seguinte, lá no final ali dos anos 70, a partir de 1976, a Block começou a trazer os gibis de terror da Marvel, né? A Tumba de Drácula, a Múmia Viva, Frankenstein e o Lobisomem. Só que, em determinado momento, a Block perdeu os direitos de publicação dos personagens Marvel e o Lobisomem era um dos carros-chefe da editora ali na ocasião. O que a editora, né, na verdade o Edmundo Rodrigues, que era o editor ali da Block na época, pensou, falou, eu vou pegar aqui artistas brasileiros e vou continuar essas histórias aqui, continuar a tocar para frente esses personagens. E para o Lobisomem, ele chamou ninguém mais, ninguém menos do que Flávio Colim para dar sequência ali às histórias. Na Marvel, nós tínhamos ali o Jack Russell, né, que era o cara ali que levava com ele a maldição do lobisomem, enfim. Quando houve essa transição para o lobisomem brasileiro, o personagem mudou de nome de Jack Russell para Tab Russell. E aí o Flávio Colim deu sequência ali, publicando mais umas 7, 8 edições de um novo personagem que dava a entender que era o mesmo das histórias da Marvel, mas nada assim explícito, porque não podia questões de direitos autorais, né? Depois disso, a Block cancelou esse título do Lobisomem e, algum tempo depois, lançou um novo título, Capitão Mistério Apresenta, onde traz histórias do Drácula e mesclava com histórias do Lobisomem. Dentro dessa série, ela publicou 3 ou 4 histórias só do Lobisomem, e uma delas é essa aqui, aonde o Homo Bono, ele resgatou aquele mesmo personagem ali da fase anterior, da fase do Flávio Colim, e lançou essa história aqui, e alguns anos depois a Block cancelou essa série e iniciou uma nova série, Histórias Reais de Lobisomem, e aí com outros lobisomens diferentes. O Jack Russell, na verdade o Tab Russell, nunca mais reapareceu. E é essa história que está de volta aqui, ó, lindona, nessa edição caprichadíssima. Essa edição eu comprei na rede SGN com o Leandro, tá bom? Fiz lá a minha compra direitinho, recebi. Aliás, tem outros quadrinhos que eu comprei na rede SGN que eu vou mostrar aí nos próximos dias. Então, a minha recomendação, se você se interessar por esse quadrinho aqui, ó, o link da rede SGN tá aqui na descrição, tá bom? Olha só que edição linda, formatão, capa cartonada, com orelha grandona, olha só, toda no papel couché. Olha que coisa linda a edição. Nós temos aqui uma matéria, o horror da Block. Olha só, que matéria bacana. Aqui conta bastante dos personagens Marvel na Block, inclusive com uma régua do tempo aqui, ó. Muito bacana, falando de todas as publicações da Block na época, né? Fala muito dos gibis de heróis da Block e no final comenta ali sobre esses gibis de terror, bem bacana. Depois nós temos uma outra matéria aqui, ó, escrita pelo Tony Fernandes, Lua Cheia de Fúria, onde comenta aí o lobisomem no cinema, enfim. Cara, muito bacana. E nos quadrinhos também, ó, e a matéria é grande, hein? Tem aí umas 8, 9 páginas, mais ou menos. E aí nós temos aqui o início da história, né? Mais especificamente aqui, olha só que bacana. E a arte do Homo Bono é incrível. A hora que eu virar a câmera aqui para vocês verem, vocês vão perceber. Nós temos então aqui uma história voodoo. Olha só que bacana, né? Sensacional. Eu sou apaixonado pela arte do Homo Bono. Eu adoro. Bem bacana. Aqui a história ela não foi produzida originalmente em branco e preto, tá? A história ela foi produzida colorida originalmente e aqui retirou-se as cores, né? Então, em alguns quadros aqui a gente percebe isso, né? Que fica aquele cinza de fundo e tal. E isso é comum quando se é apenas descolorizada uma história, né?
Mas assim, não atrapalhou em nada. Neste caso aqui, não atrapalhou em nada a qualidade do quadrinho, viu? Ficou incrível, incrível mesmo. O Omobono, ele fazia uma sombra assim nas cores muito legais. É uma pena que a Block ela usava cores muito vibrantes, né? Então isso prejudicava um pouco as histórias de terror, mas ele tinha uma técnica de fazer uma sombra ali na metade do rosto, assim, cara, era incrível. Muito bacana mesmo. E fechando a edição aqui, nós temos um outro texto que é A Ilha dos Zumbis, um texto de Andrea Mateus, contextualizando essa questão aí da religião, né, do voodoo e tal, ela colocando aqui direitinho como que antigamente isso era um pouco pejorativo, enfim, né? Então ela explica isso muito bem aqui, recolocando historicamente, mas a história não foi alterada, respeitando-se aí a visão da época, enfim, é bem bacana, tá bom? Temos aqui uma página com anúncios de outras publicações da Usha e também, é lógico, aqui a relação de apoiadores, né? A galera que apoiou o projeto lá no Catarse. Olha que edição bacana, olha isso aqui, ó, que legal. Bem bonito, né? E aqui na última orelha, uma pequena biografia do grande Omobono. Vamos fazer o seguinte, eu vou inverter o ângulo da câmera para a gente dar aquela olhada bem de pertinho na edição. Se segura aí, hein? Vamos! Chegou a hora, vamos lá. Vamos dar aquela olhada bem de pertinho nessa edição. Olha só, que capa incrível. Ela foi recolorizada, né? A capa é exatamente igual à capa da edição que foi lançada lá pela Block em 1983, né? Só que aqui ela está recolorizada. Olha só, que bacana. Esse título Lobisomem em Fúria é novo, né? Olha aqui, que bacana, assinatura ali do Omobono. E olha só, que lobisomem incrível, cara. O Omobono era gigante. Que lombada quadradinha. Olha só. Continuando aqui a arte da última capa. Olha só. E aqui nós temos um texto, né? Olha só. Tabby Russell e sua irmã Marian vão ao Haiti para encontrar a cura para a maldição que persegue o rapaz. Em noites de lua cheia, ele se transforma num lobisomem sedento de sangue, capaz de destruir a todos que estão próximos. A esperança de Marian está depositada no encontro com o misterioso Lekba, um poderoso mensageiro dos deuses, o elo entre o material e o espiritual na religião voodoo. Mas eles não sabem que teriam de passar por uma provação infernal, enfrentar monstruosos Gerouges comandados por um feiticeiro possuído pelo próprio espírito do mal. Lobisomem, uma história voodoo, foi publicada originalmente no início de 1983 na revista Capitão Mistério, ilustrada por Antonino Omobono. Essa clássica história em quadrinhos de terror chega aos leitores depois de 41 anos, totalmente restaurada a partir dos originais do artista. Olha só, que bacana, que coisa legal. Publicação da Usha Editorial, olha só. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui na edição. Como eu falei aqui, ó, uma orelha bem grandona. E olha só, que frontispício lindo, que coisa linda, né? Sensacional. Ali um textinho, ó, uma maldição corroía suas entranhas. E aí aqui nós temos então, ó, o início da edição ali, né? O título dentro de um círculo que representa a lua, obviamente. Expediente da edição. Aqui, ó, mais uma ilustração aqui. E aí nós começamos com os paratextos. Então, ó, o horror da Block, escrito pelo próprio Francisco Usha, né? E aqui nós temos, então, é bem interessante esse texto, pessoal, bem bacana mesmo. E no meu caso foi bem legal porque eu acompanhei, né, essas edições, enfim, a época. Isso aqui eu achei muito bacana. Eu não vou conseguir mostrar
porque a revista é grande, mas ó, tá vendo? Ó, a linha do tempo desde 75, na verdade, isso é, desde 75 até 78, quando a Block ainda publicava, né, os personagens, ó. A gente pode ver a primeira linha ali, ó, do Homem-Aranha, é a única que foi do início ao fim sendo publicada, né? E depois ele comenta a chegada da Spectro, que motivou a Block a trazer os personagens de terror da Marvel, enfim, muito bacana. Aqui nós temos uma outra matéria do grande Tony Rodrigues, falando aí sobre o lobisomem, olha só, tanto no cinema, né, esse aqui acho que foi o primeiro filme de lobisomem, antes ainda daquele do Lon Chaney, né, Lon Chaney Jr., nós tivemos esse lobisomem aqui, também da Universal, né, em 1935, o Lobisomem de Londres. Cara, é um filme bem bacana, eu tenho esse filme na minha coleção, é um filme bem legal. Olha só que bacana, e aí ele vai passando, né, o personagem passando ali também por outras mídias, né, chegando aí aos quadrinhos e a publicação ali da Block, a edição de número 1 do Lobisomem da Block ali, ó, bacana, eu tenho também essas duas edições, essa cripta eu tenho também, olha que bacana. E aqui, ó, o Drácula do Homo Bono, olha só que bacana. Cara, era incrível, incrível os quadrinhos, as histórias ilustradas pelo Homo Bono, eu curtia demais. E aqui então a gente começa a história, né? Nós temos aqui, ó, uma curiosidade bacana, ó, a primeira página o Homo Bono ilustrou em 82. E aí já a partir aqui, ó, da segunda página ele já estava em 83, ou seja, ele deve ter feito essa ilustração aqui no finalzinho de dezembro. Talvez até entre Natal e Ano Novo ali, ou pouquinho antes do Natal, depois ele pegou a semana do Natal de folga, e comecinho de janeiro ele retomou a produção da história, né? Então aqui, ó, nós vemos aqui o Tab Russell, né, com a irmã dele, eles estão nesse momento da história num local desconhecido da gente. Descobrimos então que eles estão no Haiti, porque a irmã dele teve essa ideia de ir até o Haiti para tentar ali com a religião voodoo, uma forma dele deixar a sua maldição, né? E aí eles se encontram ali com caçadores locais, enfim, e aí a história vai desenrolando, né? Muito bacana, é simplesmente incrível. Na verdade não é nem com caçadores. Aqui no comecinho da história, a irmã dele, eles estão juntos ali, aí ela conta, né? Ele pergunta, mas por que você veio atrás de mim e tal? E ela conta essa passagem aqui, que ela pegou 2 caçadores ali da região, armou eles com armas de sedativo para ir atrás do irmão, né? E infelizmente os 2 caçadores não tiveram muito boa sorte, mas ela conseguiu por fim ali sedar o lobisomem, e quando ele voltou à consciência, eles estão ali conversando e ela explica por que ela fez isso e por que eles têm que ir até esse local onde tem esses rituais de voodoo, enfim. Cara, é muito bacana a história. Não é aquelas histórias assim mirabolantes de explodir a cabeça, são histórias até que simples e pueris, mas muito bem amarradinha, muito bem escrita. Olha, eu curti bastante a história, não dá para comparar com o ritmo de uma história de hoje em dia, né? Lembrando, na época as histórias eram escritas ali mais rapidamente, para poder publicar as edições, enfim. Mas aqui a história está bem amarradinha, e nós temos a ilustração do Homo Bono, né? Que é um negócio incrível, ó, é simplesmente linda a arte dele. Eu particularmente gosto demais, né, da arte dele. Tá vendo, ó, essas coisas assim, ó, de sombras que ele fazia assim, ó, era um negócio incrível, cara. Mesmo no colorido, com aquelas cores vibrantes da Block, ficava bonito. E aqui no branco e preto eu achei incrível, tá vendo? Ó, ele tinha essa é uma característica da ilustração dele. Esse tipo de sombreamento com cor, né, que no caso aqui é o cinza. Olha só que bacana essa cena, ó. Tá vendo, ó? Cara, muito legal, muito bacana. Simplesmente incrível. Vou pular aqui pra gente ir para o texto, né? Não vai dar pra gente ver aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó.
para não mostrar aqui a última página da história. Então nós temos esse texto aqui, ó, onde a Andrea fala aqui sobre a religião voodoo, enfim, né? Ah, tem uma outra, uma parte aqui, ó, falando da Rede Manchete, porque os gibis da Block traziam ali, ó, tá vendo? No finalzinho da história, ali em cima, no cantinho de cima ali, ó, vou trazer mais pro meio, aí, ó, trazia isso, né, falando da Manchete e tal, e aqui o Usha dá uma explicação aí sobre a Manchete, e aqui o texto, então, falando, né, sobre voodoo, zumbis, enfim, alguns termos que foram utilizados na história, ela explica aqui, inclusive como é a grafia, a pronúncia e tal. É muito bacana mesmo. Uma edição, olha, incrível. Aqui então nós temos alguns anúncios aí de outras publicações da Usha. Já tem coisa aqui que eu quero ir atrás, tipo esse Zorro aqui, enfim, né? Como eu tô próximo aí a eventos aí, eu vou aguardar nos eventos se eu consigo encontrar. Se eu não encontrar, eu vou pegar com o Leandrão, né? Da Rede SGN. E aqui, ó, os apoiadores, a galera que apoiou o projeto. E aqui no final, mais uma vez, olha que coisa linda. E aqui nós temos uma frase aqui, ó. A primeira impressão de Lobisomem em Fúria foi feita em abril de 2024. Por fim, então, uma pequena biografia do Omobono. Também existem poucas fotos dele, né? Essa aqui eu acho que é a mais conhecida de todas. Olha ele aí, ó. Nascido em 53. Cara, que bacana, que bacana. Um grande artista, ó. Faleceu aos 48 anos, cara. Muito jovem, jovem demais, demais mesmo. Mas tá aqui, ó. A edição apresentada aqui para vocês. Lobisomem em Fúria, da Usha Editorial. Mais um resgate histórico do quadrinho nacional de terror. Bom, segura aí, vou inverter o ângulo da câmera aqui, ó, virando a página para a gente encerrar o vídeo. Vamos! Pronto, tá aqui, ó, Lobisomem em Fúria, do Antonino Omobono, HQ incrível, gibi muito bem acabado, muito bem produzido, olha, ficou incrível essa edição. E eu vou tocar na tecla de novo, vale muito a pena essa edição, porque é um resgate aqui de um grande artista brasileiro, infelizmente pouco reconhecido, muitas vezes pouco conhecido, até pelo fato dele ter falecido muito cedo mesmo. Ele poderia estar produzindo ainda até hoje, mas infelizmente ele faleceu, deixou um grande trabalho pra gente, um grande legado, principalmente as histórias do Drácula. Quiçá um dia a gente tenha a compilação de todas as histórias do Drácula ilustradas pelo Omobono numa edição só, tá bom? A dica de novo, essa edição aqui você encontra facilmente na Rede SGN do Leandro. Olha só que bacana. Entra aí, ó, eu deixo na descrição do vídeo o link da Rede SGN, você pode entrar ali e fazer a sua compra dessa edição incrível, tá bom? Bom, foi isso. Agora eu preciso conversar com você, que lá no comecinho do vídeo eu tinha te pedido para deixar um like e acompanhar o vídeo. Tá aí ainda? Colocou o like lá no começo? Poxa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia até esse momento aqui no vídeo. Eu fico muito grato, tá bom? Quero te pedir o seguinte, ó, deixa no campo de comentários o que você achou do meu trabalho, se curtiu, não curtiu. Se por acaso não curtiu, quiser tirar seu like daí, não tem problema nenhum, pode tirar o like. A gente não vai perder nossa amizade por causa disso. Aliás, pode até colocar o dislike, tá bom? Agora, se você curtiu o vídeo e decidiu deixar o like aí, nesse caso eu multiplico os meus agradecimentos e faço a você a minha reverência. Muito obrigado. Aproveito essa oportunidade e te peço o segundo voto de confiança. Se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas playlists do canal. Eu tenho mais de 2.100 vídeos aqui, tenho certeza que algum outro você vai curtir. Bom, galera, foi isso. Muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo. Se inscreve aqui, nesse botão aqui em cima, e eu deixo também dicas
de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí, assistam desses vídeos, deixem um like lá também. Sem mais delongas,